A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 270 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado, você sabe que hoje nós estamos encerrando o livro do profeta Zacarias. Já estamos terminando o Antigo Testamento e daqui a alguns dias estaremos iniciando o Novo Testamento. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 12 até o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 14 e no verso 9, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Amém? Bom, como nós já vimos, Zacarias, ele trabalha em conjunto com o profeta Ageu. Eles têm alguns propósitos em comum, e um deles é a necessidade de o povo voltar a se animar para construir o templo de Jerusalém, e para o povo se animar a voltar a se dedicar a Deus, algo que eles perderam esse êxito, esse anseio durante o cativeiro babilônico de 70 anos profetizados por Jeremias. Mas agora o Senhor está trazendo o seu povo de volta, pelo menos em algumas porções, e eles precisam se levantar para voltarem a buscar o Senhor de uma forma correta. Zacarias, ele chega a profetizar muito contra alguns pecados de Judá e de Israel, mas também ele tem uma visão aberta para o futuro. Ele profetiza muita coisa a respeito da primeira e da segunda vinda do Messias. Ele chega a profetizar até mesmo como Jesus entraria de forma triunfal em Jerusalém, como nós vimos nos devocionais anteriores. E hoje nós estamos encerrando esse livro com temas tão profundos, com temas tão delicados e que merecem a nossa atenção. No capítulo 12, nós temos, ao mesmo tempo que uma punição para Jerusalém, nós temos um tempo de salvação. É interessante que essa profecia do capítulo 12, assim como a parte do capítulo 14, não fala dos dias de Zacarias e nem de dias posteriores àquele, mas sim de dias futuros. Por quê? A expressão naquele dia, no capítulo 12, se repete várias vezes, O que mostra que o que ele profetizou no capítulo 12 não iria acontecer naqueles dias, mas naquele dia, é o dia. De que dia ele está falando? Se você tem acompanhado os nossos devocionais, você sabe que ele está falando do dia do Senhor, ou o dia da ira do Cordeiro. Esse tema é um tema bem trabalhado por todos os profetas e não seria diferente no livro de Zacarias, já que para aqueles que buscam a Deus, o dia do Senhor é um dia extremamente importante. É o dia em que ele vai buscar os santos e salvá-los, e ao mesmo tempo ele vai condenar os ímpios com essa terra. Então ele tem uma promessa aqui de castigo, mas de livramento para ajudar. Então seriam castigados os ímpios e seriam salvos os remanescentes. Mas, durante esse período, entre o tempo de Zacarias até o dia do Senhor, algumas outras promessas se cumpririam. E uma delas é o derramamento do Espírito que Joel profetizou e que Zacarias também vai profetizar. E ele diz assim no verso 10 do capítulo 12: E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplica. Então, ou seja, haveria um dia de derramamento sobre o povo de Judá. Mais do que isso, durante esse tempo do derramamento do Espírito, o Messias seria manifesto a eles. Observa que ele agora vai apresentar o Messias ressurreto, o Messias glorificado, e não o Messias crucificado. E ele diz assim no verso 10, parte B: olharão para aquele
a quem o transpassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Ele está falando de Jesus, né? E quem são aqueles que o transpassaram? Os próprios judeus, aqueles que pediram para prender a Jesus e crucificá-lo e para soltar Barrabás. Mas no capítulo 13, onde nós temos uma profecia em que haveria um tempo em que a idolatria seria aniquilada por completo e que o povo de Deus voltaria a adorar somente a Ele, e nós entendemos que isso é um dia da eternidade, nós temos também a profecia, o qual o próprio Jesus proferiu para os discípulos naquela noite da ceia. E ele diz: fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E foi o que aconteceu. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os seus discípulos ficaram dispersos, fugiram de medo ao ser preso o nosso Salvador. Bom, mas no capítulo 14, esse livro vai terminar de uma forma triunfante. Por quê? Porque ele vai falar sobre o juízo de Jerusalém e dos seus opressores. Então observa que o nosso Deus, ele não é injusto. Se ele vai julgar as outras nações pelos seus pecados, ele também vai julgar Jerusalém pelos seus pecados. E ele começa o capítulo 14 dizendo assim: eis que vem o dia do Senhor, em que seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Observa que o dia do Senhor, como nós temos falado muito, será um dia de vitória para os cristãos, mas será um dia de angústia para os ímpios. Por quê? Porque os ímpios irão se levantar contra Jerusalém. E ao acharem que eles irão vencer o Salvador, o nosso Deus, eles na verdade serão derrotados, né? Então nós sabemos que o dia do Senhor será um dia de batalha, um dia de guerra. E isso é comprovado quando ele vai abrir o verso 3, que ele diz assim, no capítulo 14, verso 3: então o Senhor sairá e lutará contra as nações. Então observa que quem vai lutar dessa vez não são os homens, quem vai lutar dessa vez não são os reis, quem vai lutar dessa vez é o próprio Senhor, como está descrito no livro de Apocalipse. E aonde será essa batalha? Ele diz assim no verso 4: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste, né? Então ele aponta para um local. Se será um local físico ou espiritual, é difícil de entender, mas ele aponta para o Monte das Oliveiras, né? E como o Senhor vai vir dos céus para poder guerrear contra esses povos? Olha o que diz o verso 5: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então a vinda do Senhor será junto com os santos e milhares de anjos. Que vinda gloriosa não será essa, né? E olha que coisa interessante. Naquele dia não haverá luz, disse Zacarias. Naquele dia também não haverá mais separação entre dia e noite, porque ali o Senhor vai estar derrotando o inimigo para sempre e inaugurando a eternidade. E como nós aprendemos em Apocalipse, a Nova Jerusalém, o tempo da eternidade, não precisa de sol, porque lá o Senhor brilhará para todo sempre. Lá não haverá mais dia e nem noite, nem choro e nem pranto, né? Porque as primeiras coisas foram passadas e tudo se fez novo. E é tão claro que ele está falando disso, que o verso 8 diz assim: naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade dela para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Essas águas vivas são as mesmas que Ezequiel viu e são as mesmas que João viu, que corre do trono do Senhor, né?
Então aqui nós estamos vendo já o Senhor sendo glorificado, o seu povo sendo vencedor e assumindo o seu local na eternidade. O verso 9 que nós lemos no nosso devocional diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Hoje nós temos muitos senhores, nós não, as pessoas têm muitos senhores, mas haverá esse dia em que todos esses falsos deuses, todos os falsos senhores serão aniquilados e todos terão que olhar somente para o Senhor nosso Deus, reconhecê-lo e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que o nosso coração esteja ansioso por esse dia glorioso, que o nosso coração esteja sedento por esse dia, aonde todos irão clamar pelo nome de Jesus, aonde todos o reconhecerão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e aonde o seu povo, os seus santos, por quem ele morreu na cruz e pagou um preço precioso, estarão com ele para sempre. Dos versos 16 em diante, nós vemos um pouco da glória futura da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Amém? Que você possa estar nessa cidade, que eu possa estar nessa cidade, que nós possamos estar nessa cidade gloriosa. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Cuida de nós, Senhor, em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, nos perdoando, nos fortalecendo e nos purificando. Seja conosco, Senhor, a cada dia, nos guardando. Nós ainda não chegamos nesse glorioso dia, do grande dia do Senhor, mas cremos que lá chegaremos. Prepara-nos, fortalece-nos, capacita-nos para esse dia, para que, independente de passarmos tempos bons ou tempos ruins, possamos alcançar a fé para a salvação e encontrarmos contigo no glorioso dia do Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você estiver gostando desse trabalho, deixe o seu like no vídeo, por favor. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito ainda. Amém? Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias quando esse vídeo for postado. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.